Olá, pessoal, tudo bem? É muito bom, então, né, estar com vocês novamente nesse semestre 2024-2, na disciplina de estágio 1, Fundamentação e Exploração da Realidade Escolar. Então, nesse encontro de hoje, né, nosso primeiro encontro da disciplina de estágio, eu vou apresentar para vocês a ementa da disciplina, mas também vou falar sobre a regulamentação dos estágios no curso de licenciatura em filosofia à distância da EAD, que é diferente, né, da modalidade presencial. Bom, primeira coisa, né? Nós estamos no estágio 1, e isso é importante salientar, tá, pessoal? É estágio 1. Nós não estamos falando na regência de classe, nós estamos no estágio 1. Então, como funciona a questão dos estágios, tá? São 4 estágios na licenciatura EAD da UFPEL. Então, esse é o primeiro estágio, tá? Qual é a ementa, né, da disciplina de estágio 1? É conhecer o contexto social onde está inserida a escola. Então, o conhecimento do meio profissional com vistas à emergência da identidade docente e o conhecimento da administração pedagógica da escola parceira. Então, vocês devem estar pensando, professora, e a regência de classe? Vocês não vão dar aula no estágio 1, pessoal. A regência de classe é só lá no estágio 3. O estágio 1 é constituir uma parceria com a escola. Vocês vão achar a escola parceira de vocês, vocês vão encontrar uma escola e vocês vão constituir uma parceria. Então, vai ser essa primeira aproximação. Vocês vão realizar uma entrevista com essa escola parceira, né? Vocês vão ser orientados em como vai acontecer essa entrevista. Vocês vão pesquisar a questão do PPC, né? O projeto político pedagógico, né? Ou só o projeto, né? Pedagógico da escola parceira. Vocês irão ir lá nessa escola, né? Ver a questão do entorno da escola, onde fica essa escola. Essa é uma escola rural, essa é uma escola que está no centro da cidade, essa é uma escola da periferia, é num bairro considerado perigoso da cidade. O que tem nesse entorno dessa escola? É uma escola que fica na cidade de Novo Hamburgo e que agora, por exemplo, alagou durante a enchente. Não, é uma escola que fica na cidade aí de Esteio e que não sofreu nenhum alagamento durante a enchente. Então, assim, vocês vão fazer toda essa pesquisa do entorno. Que alunos são esses que frequentam essa escola? São alunos, né, a maioria de classe média ou, né, de uma classe mais pobre, e alguns, né, de classe média, alunos que recebem Bolsa Família. Então, vocês vão saber aí qual é a clientela dessa escola, qual foi a nota aí desses alunos, né, do INEP. Então, vocês vão saber como essa escola foi conceituada, se esses alunos seguem, depois de fazer o ensino médio, se eles conseguem seguir estudando, né, se eles tentam aí faculdade, se eles seguem estudando ou não, a maioria acaba desistindo no ensino médio. Então, isso tudo são dados que vocês vão pegar na escola. Fazendo como? Constituindo essa parceria, conversando, né, com a coordenação da escola. Então, vocês vão ter todo esse roteiro da entrevista disponibilizado no ambiente virtual da aprendizagem para vocês, né, conversarem com a coordenação da escola, que vai ser a primeira avaliação, a entrevista, e a segunda vai ser o relatório de estágio 1, que é o relatório do primeiro estágio, que vocês também vão ter no ambiente virtual de aprendizagem o modelo do relatório. Dentro do relatório, uma coisa nova que eu vou solicitar esse ano vai ser o mapa conceitual da escola parceira. Vocês já ouviram falar o que é um mapa conceitual? Bom, a gente vai conversar sobre isso. Vocês vão fazer um mapa conceitual da escola parceira.
Bom, voltando então, vamos falar sobre os estágios no geral, os 4 estágios, tá? Então, no estágio 1, que é o estágio desse semestre, estágio 1, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter essas atividades para realizar na escola e nós vamos seguir, então, com as nossas temáticas que a gente vai trabalhar no ambiente virtual de aprendizagem como espaço formativo. Por quê? Porque depois, no estágio 2, vocês vão começar no próximo semestre, né? Então, nessa segunda-feira, dia 12 de agosto, começa o semestre. E vai até o dia 14 de dezembro, tá? Vocês vão estar realizando o estágio 1. Aí vocês vão aprovar. No ano que vem, vão todos aprovar. No ano que vem, 2025, vocês vão para o estágio 2. No estágio 2, vocês vão assistir às aulas de filosofia. Vocês vão ficar lá atrás na sala de aula, assistindo o professor da escola, o professor parceiro de vocês, ministrando as aulas de filosofia. E vocês lá atrás, na sala de aula, lá atrás, boca fechada, sentados, cada sala um, né? Porque é estágio individual, vocês não vão estar 2, 3 lá atrás assistindo. Cada um na sua escola parceira, né? Pode ter mais de um na escola parceira, mas numa sala de aula, um estagiário só, sentado lá atrás assistindo a aula do professor parceiro, lá atrás assistindo a aula, anotando tudo direitinho, professor ministrando a sua aula, vocês vão estar lá atrás quietinho assistindo a aula. No estágio 2, vocês assistem a aula. No estágio 3, vocês vão estar, agora é estágio 1, quinto semestre. Estágio 2, assistindo a aula no sexto semestre. Quando vocês vão estar no sétimo semestre, aí sim vocês vão estar no estágio 3. No estágio 3, vocês vão estar lá na frente de professor. Aí, no estágio 3, que é o estágio de regência de classe, vocês vão ser os estagiários. Aí sim, vocês vão iniciar o trimestre ou o semestre, dependendo da escola ou instituto federal, né? Porque vocês podem realizar o estágio num IFSU, por exemplo, ou numa escola, né, estadual de ensino médio. Se for uma escola, por exemplo, um curso de magistério, semestralmente, ou um ensino médio, né, trimestralmente. E aí vocês começam no início do período e vão até o final, realizando o estágio, ok? Isso é o estágio 3. Depois, no estágio 4, que aí é o final do curso, que é o estágio de síntese, é o último estágio, estágio 4, aí vocês vão construir, fazer uma produção, uma escrita reflexiva sobre os 4 estágios, sobre esse processo formativo. A partir da prática em sala de aula, um conceito que mais chamou a atenção, e aí vocês vão escrever um artigo sobre a prática em sala de aula, ok? Mas agora, meus queridos e amados alunos e alunas, vocês estão no estágio 1. E para vocês começarem a procurar um campo de estágio, uma escola parceira, vocês precisam da carta de apresentação. E para vocês terem uma carta de apresentação, vocês precisam de uma pólice de seguros. Professora, o que é uma pólice de seguros? Queridos alunos, uma pólice de seguros é um número que está assegurando vocês. Se vocês sofrerem algum acidente, né, no percurso ou lá na escola parceira, durante esse período de estágio, vocês vão receber aí, né, esse valor, que é o valor que vocês vão estar assegurados na pólice. Vocês ainda não têm essa pólice de seguros, porque vocês estão sendo matriculados agora. O primeiro dia de aula de vocês é hoje, dia 12 de agosto de 2024.
Então, agora que está sendo pedido essa pólice de vocês, agora que vocês foram matriculados. Então, vocês precisam esperar chegar essa pólice de seguros de vocês, para esse número vir, né, para eu poder botar esse número na carta de apresentação de vocês. Então, assim que eu receber do coordenador do curso esse número da pólice de seguros, eu disponibilizo aqui no ambiente virtual de aprendizagem a carta, né, de vocês. E aí eu deixo em branco, né, o espacinho do nome, né, e da matrícula. A carta já vem assinada, né, carimbada, e aí você só coloca o nome de vocês e a matrícula. É óbvio, né, pessoal, que eu vou acreditar que vocês vão imprimir uma carta, né, e colocar direitinho o nome de vocês e somente de vocês e a matrícula, né? Até porque tem aqui, né, no espaço virtual de aprendizagem, como visualizar, né? Então, eu vou esperar, né, e acreditar que vocês vão pegar ali e imprimir uma vez a cartinha, né, e na escola parceira que vocês escolherem, né? Não é para sair colocando o nome de qualquer pessoa inventando matrícula, né? Só para vocês esse documento. Até porque está assinado, né? Tá o meu nome ali, o meu número de telefone e a minha assinatura. Então, eu estou contando que vocês imprimam realmente, né? Para ir na escola direitinho, conforme que eu estou explicando aqui. Bom, dito isso, eu quero deixar claro que os conteúdos que nós vamos estudar aqui, eles são conteúdos fundamentais para vocês entrarem em sala de aula. Por que eu falo isso, pessoal? Primeiro, porque tem questões que são questões sine qua non, são questões, né, sem as quais a gente não pode, né, entrar numa sala de aula. Então, um professor, ele precisa, pessoal, ter esse entendimento, né, de que tem certas falas que ele não pode fazer, né, tem certas posturas que ele precisa tomar, né. Então, são questões que nós vamos trabalhar aqui durante o estágio 1, e eu espero, né, eu não sei quem vai trabalhar com vocês a disciplina de estágio 2, mas eu espero que siga também nessa linha, né. Eu trabalho como professora de estágios na área de ensino de filosofia, no curso de filosofia, né, na UFPEL, há mais de uma década. E eu sempre tomo cuidado com os estágios, né, porque é formação docente, né, pessoal? Então, imaginem vocês, né, e também imaginem, né, os filhos de vocês, né, o cuidado ético que a gente tem que ter, né, com o ser humano. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né. Se vocês, né, vou dar um exemplo que serve tanto para homem, né, como para mulher, né. Primeiro caso, o caso, né, pensando em nós, né, mulheres. Imaginem se vocês fossem numa ginecologista, né, fazer um exame, e depois vocês estão, né, numa padaria e encontram, né, essa profissional falando, né, sobre o exame que fez em vocês. Mesma coisa o homem. Imagina se vocês fossem fazer um exame de próstata e encontram, né, esse profissional falando sobre exame de próstata que ele fez. Não precisa ser em vocês, mas num outro homem. Vocês iriam confiar nesse profissional? É a mesma coisa um professor. Se vocês têm um filho de vocês, né, numa escola, e vocês veem um professor fazendo comentários de bullying, de racismo, homofóbico, sexista, vocês acreditariam que esse professor, não sendo ético, fazendo esses tipos de comentário, ele seria um professor adequado para dar aula para o filho de vocês ou para a filha? Então, tem coisas que não cabem, sabe? Tem questões éticas que têm que ser tomadas no espaço formativo. Então,
essas questões, né, elas são questões fundamentais, né, que a gente precisa cuidar cada vez mais. Por quê? Porque o espaço, né, o nosso mundo, é um mundo cada vez mais plural. Então, a gente precisa, né, respeitar o ser humano. E é isso, é respeitar o ser humano, não é respeitar o homem, respeitar a mulher, respeitar o homossexual, sabe? Respeitar a pessoa branca ou respeitar a pessoa negra. Respeitar o ser humano, né? E esses cuidados a gente precisa ter, sabe? O profissional precisa ter. O médico, o psicólogo, o professor, o enfermeiro, são todos os profissionais que precisam ter na nossa prática diária. E eu penso que agora que nós estamos entrando nos estágios, esse é um cuidado que a gente precisa ter, não só na nossa prática como professor, mas também esse cuidado, essa empatia quando a gente entra no espaço escolar, que é também esse cuidado para não julgar o trabalho do outro. Então, quando a gente entra no espaço da sala de aula para assistir a aula de um professor, a gente precisa ter esse cuidado para não sair dizendo, eu assisti a aula daquele professor, que aula, né, ruim, ou que aula horrorosa, não sabe da aula de filosofia. Quem é nós, né, quem somos nós, né, que ainda, de repente, nem temos um diploma de professor de filosofia e queremos julgar o outro, né? Então, esse tipo de cuidado, né, que nós precisamos ter, porque às vezes o professor está na escola, né, ele nem quer receber um estagiário e ele acaba aceitando. E aí, depois ele acaba aceitando e recebe esse julgamento. Então, esses cuidados, né? E depois toda a postura que a gente precisa ter cuidado, né? Nesse espaço da sala de aula, né? Porque quando nós adentramos esses espaços, a gente também está nesses espaços representando uma universidade, né? Então, a gente não toma cuidado, não respeita os profissionais, né? Da escola, da instituição, não respeita os alunos, não trata bem os alunos, os profissionais, e aí a gente está ali representando uma instituição, a Universidade Federal de Pelotas. E aí, depois, quando é para receber outros estagiários, essa instituição fecha as portas e diz não. Os estagiários anteriores não nos respeitaram. Nós não temos o compromisso nenhum, né? E nós não temos obrigação nenhuma em receber mais estagiários aqui. Então, nesse sentido, né, pensar que quando nós adentramos uma escola, uma instituição, nós estamos ali, né, também como parte de um todo e representando uma instituição. Então, nós temos, né, que também, né, saber a postura que a gente tem que ter nesse espaço, né, e saber que nós estamos ali, né, para aprender, né, para aprender muitas vezes como nós não devemos nos comportar em alguns momentos, né? E em outros, realmente, como a gente tem que atuar, porque a gente aprende muito, muito, muito nesses espaços. Eu aprendo até hoje muito, e aprendo mesmo, mesmo. A última supervisão de estágio que eu fiz de um aluno, numa escola em Pelotas, uma escola muito conceituada de Pelotas, escola municipal de Pelotas, o estagiário foi fechar a porta e a porta caiu. E aí tu pensa no sucateamento da educação pública. O estagiário foi fechar a porta e a porta caiu. Aí depois a diretora foi dar o recado na sala de aula e a porta estava destruída, né? E aí tu pensa, né, como está o sucateamento da educação pública, né? E eu estava lá assistindo aquilo e pensei, meu Deus, se eu não tivesse aqui, eu não ia acreditar que o estagiário foi fechar a porta caiu. Literalmente caiu. Bom, então, pessoal, dito isso, eu não vou me alongar nessa primeira apresentação. Assistam agora a segunda videoaula, que aí é uma aula que a gente já começa os conteúdos da nossa disciplina. Leiam o regulamento dos estágios, que eu vou colocar aqui abaixo, que descreve os 4 estágios, tá? E comecem já a acompanhar os conteúdos da nossa disciplina de estágios. Eu desejo a todos vocês ótimos estudos, e para mim é um prazer acompanhar vocês nessa empreitada, tá bem? Sintam-se, né,
Todos abraçados.